Boa tarde, boa noite, bom dia, seja a hora que você estiver na sintonia. Hoje a gente está chegando com uma convidada muito especial, uma convidada que não é daqui, ela vem de longe, do outro lado, ela vem de Angola. A energia de Angola chegando para o nosso momento. E o legal é que essa energia vai falar da arte, da história da arte para a criança. Nossa, é tanta coisa boa. É uma mãe-avó, avó de 2 cachorrinhos lindos, mas a energia dela é de uma grande mãe que acolhe com muita doçura, com muita leveza. E hoje nós temos aqui também conosco a nossa irmã colaboradora, Odara Brau. É momento de arte, é momento de poesia, é momento de pintura, é momento de alegria. Então vamos começar com a nossa co-colaboradora, irmã de luz, Odara Brau. Olá, aqui estou eu, colaborando e trazendo as minhas fadas comigo. Hoje temos aqui a nossa convidada e encaixando entre uma palavrinha e outra da convidada, nós vamos colocar a poesia. Temos muita coisa, vamos aguardar. Pois é, gente linda, no Café da Ju a gente tem a arte da delícia. Vamos que vamos com a convidada Guida Campelo. Quem é você, Guida? Ai, meu Deus do céu, eu sou Guida Campelo, portuguesa, nascida em Angola. Eu costumo dizer que a guerra de Angola me fez brasileira, mas eu prefiro dizer que eu sou uma felizarda, que eu nasci em Angola e estou sendo muito feliz no Brasil. Com certeza. Então, você já tem quanto tempo aqui? Como é essa história? Eu cheguei aqui com 14 para 15 anos, né? Eu fugi de uma guerra, a guerra de Angola, fui para Lisboa fazer um exame e ia voltar no mês seguinte e acabei não voltando. Quer dizer, é uma situação bem difícil para uma criança de 14 anos. Ficar longe de toda a família durante bem mais de um ano, sem saber, notícias ao vivo. Eu recebia notícias, era de 3 em 3 meses, cartas antigas de minha mãe, mostrando todo o sofrimento dela, e era angustiante para mim. Foi uma sensação que eu realmente não desejo para ninguém. Ver o seu país se acabar numa guerra, enfim, não gosto nem de falar. E sua chegada aqui ao Brasil, como é que se deu? E essa relação com a arte, com a artes plásticas, como é que se movimentou? A arte em si nasceu comigo, desde pequenininha. Sempre gostei, nunca pensei em ser médica, aeromoça, veterinária, coisa de criança, nunca. Eu sempre quis ser pintora. E, inclusive, a primeira obra de arte que eu conheci foi aos 6 anos de idade, que foi a Mona Lisa. Que lindo! Que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecê-la ao vivo, assim, o quadro. Eu conheci ao vivo, foi emocionante, chorei pra caramba na frente dela, conversei com ela, expliquei a emoção, que não é fácil você estar em frente à primeira expressão artística intitulada como obra de arte. Eu tinha 7 anos, 6 para 7 anos. Então foi muita emoção.
Foi um trabalho que eu fiz, um trabalho humanitário, e foi muito emocionante no total por conta de ser. A gente colocou, perdão, a gente fez um trabalho com refugiados muçulmanos, e aquilo me marcou demais porque eu fazia parte desse título, né, de refugiado de guerra. Mas as coisas foram acontecendo, e estou eu aqui, voltei para Salvador, e nessa questão de voltar e procurar o que fazer, como a minha vida sempre foi fazer arte, eu fiz fotografia, eu costumo dizer que eu fiz de um tudo. Me lembro bem, Guida, das suas mandalas. Meu E me lembro de uma premiação muito importante em Portugal. Fala aí. Bom, as mandalas realmente são um carro-chefe para mim. Não só a nível interno, né, que eu costumo fazer meditação ativa, fazendo a mandala, como também para vender em encomendas. Mas esse título que você me fala de fotografia, né? Aham. Esse foi no Principado de Liechtenstein, na Europa. Eu ganhei o segundo lugar por uma fotografia, e mais 3 fotografias foram premiadas na Itália. Então essa fase assim de fotografia foi muito legal para mim, muito. Só que na volta eu fiz a exposição de fotografia lá em Paris, no Museu Vivant lá em Montreuil, coladinho com Paris. A gente fez essa exposição, mas quando eu cheguei aqui ao Brasil, eu me deparei com um vazio. Eu precisava trabalhar, né? E como eu vim foi uma emoção tão grande lá na França, que quando eu cheguei aqui, eu cheguei esgotada. Eu não sabia o que fazer. E como eu havia feito algumas amizades na época, me chamaram para trabalhar num ateliê, dar aulas no ateliê. Eu fui dar aula de mandala, que era a coisa que eu estava mais por dentro. Mas não deu muito certo, porque as pessoas foram atrás da mandala, a parte mais psicológica, terapêutica. E mandala é arte. Só que o meu lado era arte. Exato. Então eu queria ensinar a fazer a mandala, e não porque a mandala tem esse aspecto, sabe, psicológico, terapêutico. Eu não estava vendendo isso, porque eu não tenho segurança para falar sobre isso. Eu sei o pouco que eu sei para mim. Mas eu vou te ajudar com essa complementação com a nossa amada Odara, sua fada encantada, a arte, a poesia, a prosa e essa conexão. E como eu disse, a arte, poesia é arte. A Unesco instituiu a poesia, o Dia da Poesia, Mundial da Poesia, que foi ontem, o dia 21, dia 22, que 21 é o astrológico, o Dia Mundial da Poesia. E a poesia, eu estou falando que ela é arte, porque existe aquele tema, é poema, é poesia, é poema, é poesia. O poema é a parte literária. Você, ao fazer uma mandala, você bota todo o seu sentimento ali. A poesia pode penetrar. A poesia, a diferença é essa. Ela abre asas, ela voa, ela entra numa mandala, ela entra numa paisagem, ela entra numa flor. Numa fotografia. Numa fotografia. E numa guerra. E numa guerra, ela entra chorando e gemendo, mas ela entra. Então, isso é poesia. Então, seu trabalho, eu estou olhando aqui, eu estou encantada. Seu trabalho é parte do meu trabalho, é poesia. Eu estou vendo isso claramente, claramente. Olha, tem um poema de Casimiro de Abreu, que ele fala sobre Deus. Aí veja o que ele diz. Primeiro, ele era um menino na praia, uma historinha para o menino na praia com a mãe. E o menino olhando o mar, encantado, uma criança de seus 8 anos, 9 anos, encantado porque aquele mar lembrava uma pintura que tinha na casa da avó dele.
uma pintura linda de mar. Ele olhava assim. Aí então ele vira para a mãe e ele começa a lembrar. Aí entra a poesia. Eu me lembro, eu era pequeno e brincava na praia. O mar bramia e erguendo o dorso altivo, sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe naquele instante: que dura orquestra, que furor insano. Que pode haver maior do que o oceano, ou que seja mais forte que o vento? Minha mãe sorriu, olhou para o céu e respondeu: um ser que nós não vemos, é maior do que o mar que nós tememos, e é mais forte que o tufão, meu filho. É Deus, é Deus. Lindo, lindo, Casimiro lindo, de Abreu, lindo. grande poeta dos tempos passados, Gente. mas que merece ser reverenciado com essa Meu poesia, Deus, não é? estou super orgulhosa, viu? Pois sua é, arte. a A poesia arte é arte, que o você trabalho é teve arte. com a mandala que não foi tão entendida porque havia expectativa para um outro lado, é porque a gente tem a falta da educação, da história com a arte. Então, como é esse curso e para quem é esse curso? Bom, eu estou com o curso de História da Arte para Crianças. É até uma história até interessante, porque quando eu me formei na faculdade, eu fiz Belas Artes, né, pela UFBA, e me formei em licenciatura em Desenho e Plástica. E a gente tinha que fazer estágio, e eu fui fazer estágio numa escola pública. E eu não soube dominar aquelas crianças. E eu saí traumatizada de lá, apavorada. Aí eu cheguei e disse: eu não vou trabalhar com criança nunca. Só mais tarde eu entendi que a gente não deve dizer nunca. Nunca, né? Nunca diga nunca. Quando eu cheguei da França, aí eu tive esse vazio, né? Então fui dar aula de mandala, eu senti que não era aquilo. Deus sabe, quando a gente é para fazer uma coisa, Ele facilita, Ele abre os caminhos. Na hora certa. Exatamente. E aí o que acontece? Eu abri a possibilidade de criança, dar aula para criança, ele saiu, vou dar para criança e depois eu vejo o que eu consigo fazer. Aí comecei a dar, não gostei muito, porque tudo que eu ia fazer, ou já fiz, já era coisa que na escola fazia, então eu achei que era muito, sabe? Simplório. Aí eu disse: eu quero uma coisa diferente. Eu quero que essas crianças saiam de mim com alguma coisa diferente. E aí foi quando a gente resolveu fazer História da Arte para criança. Abri a turma, apareceram 2 alunos, um de 3 e um de 5. E esse de 3 foi quem fez com que a cada ano, eu renovasse as atividades, sempre repetindo o ano, né? Que é 1 ano e meio, na verdade. O curso que eu criei dá 1 ano e meio. E sempre renovando as atividades. Porque, inclusive, ele é meu aluno até hoje, desde 2017. Então, você vê que... Criança como é esperta, É. ela consegue alcançar. No meu caso, esse curso que eu faço, História da Arte para Criança, a partir de 5 anos, é para criança que gosta de arte. Não consigo forçar ninguém a gostar da arte. Ela vai porque quer, gosta e fica. E se dedicam. E eu tenho casos assim, impressionantes de crianças que eu digo assim: meu Deus do céu, eu não acredito que eu estou vendo isso numa criança de 6 anos. É interessante eu lembrar que eu já vi e acompanho essa amiga amada, é que ela faz com as crianças releitura e são espetaculares. Pena que ela não trouxe, mas as releituras das obras de arte é a coisa mais linda que eu já vi, porque o sentimento que passa, eu digo, são profissionais. Fala aí um pouquinho dessas releituras. Eu vou falar de uma releitura da Vênus de Milo.
eu passei, estávamos na arte humana, grego-romana, e eu trouxe a Mona Lisa para eles, ou a Vênus de Milo para eles. E aí eu disse, vocês vão olhar essa Vênus de Milo, eu expliquei quem era e por que estava assim, toda desmantelada. E disse, olha, aconteceu isso, e vocês agora vão olhar para ela e vão fazer a Vênus, porque normalmente eles dizem, não vai dar, porque a gente não consegue, eu não sei fazer, eu não consigo, eu digo que consegue, e a gente faz a aposta. Vamos ver quem ganha. E eles sempre ganham, porque eu sei que eles conseguem, quer dizer, eu sempre ganho. Aí, Afinal, é você quem ganha. É porque eu sei que eles conseguem. Agora, dentro de uma idade de 6 anos, 7 anos, eu não posso querer fazer. Mas o sentir aí não importa. É impressionante. Essa da Vênus de Milos, conta aí que é muito boa. Ela é muito legal. Então as crianças fizeram. E teve uma que fez a Vênus com bracinho, mãozinha, dedinho, pezinho, toda bonitinha. E ela era deitada. E a Vênus não tem braços, né? Não tem braço. E aí, eu me lembro até que a moça, a babá dela, estava junto e reclamou com ela. E disse, poxa, por que você fez isso? Essa boneca aí não tem braços. Aí eu disse, pare, por favor. Deixa a artista se expressar. Eu estou na minha aula. Calma, tenha calma, que eu sei o que está acontecendo aqui. Ela estava vendo a Vênus inteira. Perfeito. Você entendeu? Pra ela, Então não havia a questão do braço que foi quebrado, aquilo para ela é uma escultura, e ela estava vendo o braço, os dedinhos, tudo. ela viu tudo que fez. Então eu digo assim, poxa, quantas vezes a gente até bloqueia A a criança porque ela não está fazendo a coisa do jeito que a gente entende que é o certo. E o certo é o certo na cabeça de cada um. Entendeu? A gente não pode dizer isso é o certo. Para mim é. Para mim, o que aquelas crianças fazem é maravilhosamente certo. A E capacidade ai de que quem eles têm, né? vier dizer alguma coisa na frente dela, na minha frente. Que aí vai criar briga. Porque é aquela coisa de você ter o sentimento. Ali entra o sentimento da criança. Ela está se esforçando, está se doando naquele momento, naquela aula. Ela está se entregando àquele trabalho sem barreiras nenhuma, sem bloqueios nenhum. Ela está fazendo a Vênus de Milo dela. E a Vênus de Milo tem braço, tem perna, tem tudo. Tem uma história sobre isso. que Maravilhosa. Eu tenho, inclusive, a foto e eu acho que está no meu Instagram, a foto desse trabalho. É uma das coisas que mais me marcou, foi essa. Perfeito, amada. E aí a gente tem uma reflexão. Por que dar, quanto mais cedo, informações, principalmente da arte, da música, da pintura, para as nossas crianças? Aí a nossa amada fada vai completar. É que eu fiquei encantada você falando da educação, olha tudo. Você falando da capacidade que as crianças têm, que as pessoas menosprezam, que acham que criança é bobinho, não sabe ainda. Mas as crianças já nascem com todo um conhecimento que nós acreditamos que vem de vidas e vidas e vidas. Não vem ao caso isso. Mas tem um outro poema, tem uma outra poesia, essa é de Olavo Bilac. E fala também dessa educação, fala de uma criança, e fala de Deus, e fala da capacidade de uma criança, do entendimento de uma criança. Passa-se numa sala de aula, onde tem o professor e os alunos. E nessa sala tem um aluno, sabe aquele menino que sempre responde tudo? Quando o professor faz qualquer pergunta, ele já está com o dedinho e respondendo tudo. Aí o professor começou a achar que a criança estava roubando a cena, porque os outros não se manifestavam. Ele disse, tá bem. Aí ele chama o menino na poesia de Otávio. Tá bem, Otávio. Você que já sabe tudo, vem cá. Agora você vai me dizer, onde é que pode estar em todo este planeta, em todo neste planeta Terra, em todo esse cosmo, em todo esse céu, onde é que Deus está? Aí o menino fica assim, olha para ele e diz,
Eu, mestre, pergunto ao senhor, se o senhor me disser, eu lhe dou tudo, mas se o senhor me disser onde é que ele não está? Nossa! Olavo Bilac. Olavo Bilac. Nossa! Onde é que ele não está? E o professor perdeu a pose e ficou assim, sem saber o que dizer, né? Foi com mais ou menos o que aconteceu comigo. E na verdade, eu vou ser sincera aqui para vocês, eu nunca tinha imaginado a Vênus de Milo inteira. Então aquela expressão daquela criança me revelou muito, muito. Até porque eu ainda não tinha o porquê de eu ainda não ter imaginado ela. E outra criança também, esse menino Thales, para você ver quão importante é você dar acesso à cultura desde pequeno, que ele vai te surpreender como esse menino surpreendeu a mãe. O menino foi pro shopping com a mãe e a mãe estava escolhendo 2 blusas. E aí perguntou para ele, meu filho, me ajuda aqui a escolher qual que eu levo, essa ou essa? Aí ele disse, essa, azul de Van Gogh. 3 anos. E por que isso? Porque naquela semana ele passou a aula dele pintando Noite Estrelada. E Noite Estrelada tem bastante azul. Então ele associou o azul a Van Gogh. E ele gravou o nome. É isso que eu digo, as pessoas acham que criança não vai pegar. Não tem essa capacidade, eles estão muito Tem muito mais do que a gente pensa. Teve um outro menino que eu estava ensinando também Van Gogh. Foi no curso de férias em 2019. E o menino estava mostrando os girassóis de Van Gogh. E aí ele estava lá fazendo, né? Lindo. Pintava com uma mão, pintava com a outra, ambidestro. E aí eu disse assim, Luquinha, que trabalho é esse? Aí ele disse assim, os girassóis. Eu já tinha falado para ele que eram os girassóis de Van Gogh, que é o que eu acho que tem importância. E não é técnica, não é uma criança de 3 anos. O importante é que entenda que ali é Van Gogh. Aí eu disse, sim, é os girassóis, tá certo. Mas girassóis de quem? Aí ele disse, ele parou assim, você viu os olhinhos dele, de flor. De flor. Respondeu muito bem, de flor. Foi a resposta mais linda que eu já vi. Mas é importante porque a gente está sentindo hoje uma falta de cultura e que muitas vezes crianças não estão associando o tomate a o fruto, mas ao ketchup. E ao cantor. É verdade, é verdade. Então a gente precisa começar cedo essa ilustração de informações que são base para a formação do ser humano como um todo, a arte maior. Exatamente. Então, com essa sua proposta, você está trazendo muita consciência, pode ser ainda para poucos, mas gerando multiplicadores. Lindo que ela É muito importante. Tem mais histórias? Tem uma. Tem até aqui um trabalho Mostra que eu vou aí. fazer. Mostra aí. Aí é só texto. O trabalho é esse. Agora você fala. Aí ao contrário. Não, a turma de girassóis que eu estou criando para crianças a partir de 3 anos. 3, 4 e 5 anos. Então a gente vai fazer. Por exemplo, vai brincar com a caverna, vou montar uma caverna para eles pintarem lá dentro, vão brincar de Egito, né? Vão pintar e vão fazer a Capela Sistina. A Capela Sistina é uma das coisas assim que aqui é uma das coisas que eu amo fazer, que é o seguinte, eu monto uma tábuazinha, ou sei lá. Normalmente é uma tábua que eu boto 2 cadeiras, apoio ali, e as crianças ficam ali embaixo, deitadas numa coberta, e ficam pintando um trabalho já
pré-escrito, pré-desenhado para eles ficarem colorindo de cabeça para baixo, olhando para cima, como se Michelangelo fossem. Então você dá o sentir que o pintor, sentir, como o foi. artista teve naquele momento. E quais inspiração. Como é que tem sido a reação? Conta aí. Menina, eles gostam. É isso que eu estou dizendo, é difícil. Não tem palavras, às vezes, para descrever, palavras, né? Não tem palavras. É um sentimento, e sentimento é difícil de descrever. Exato. É. E aí o que acontece? Eles gostam e pedem para fazer de novo a mesma técnica. Então, Entendeu? Aí que está Que levam na brincadeira. a expressão de que eles realmente estão participando ativamente. E se a gente não consegue a palavra para descrever, né? A criança com a atitude de querer mais e mais, é porque está no caminho certo. Olha, coisa boa. Nós estamos aqui saboreando um dos quitutes do café da Ju. Então é bom esse ruidinho, porque Delícia. é uma arte de saber digerir, apreciar a vida, o degustar da vida. Mas vamos continuar. Até porque grandes papos acontecem em almoços, em jantares, degustando e conversando. Quantas histórias vão nascendo daí? Olha o banquete de Não é? Platão. Pois é. E vamos na história, pronto. No cafezinho No da cafezinho, Ju. uma delícia. Uma outra experiência que eu tive foi com um menino já com 6 anos. Eu estava ensinando o Egito. Essas que eu conto, normalmente eu conto em lives, é porque realmente foram muito marcantes para mim. Essa do Egito, o menino estava fazendo a Nefertiti. Nefertiti é a mulher mais linda do Egito, casada com o faraó Akhenaton. Nunca consegui. Akhenaton. A gente fala Akhenaton, mas é Akhenaton. Akhenaton, eu dizia Akhenaton também, Akhenaton. Aí o bichinho vira pra mim, eu tava ensinando que era pintura chapada, né? Porque a gente tava começando a entrar nas cores, né? Saímos da Mesopotâmica, que eles fazem o alfabeto cuneiforme, e passam para o Egito. Quando tá no Egito, aí eu digo, e aí, Gugu, você tá fazendo o quê? Eu faço sempre essas perguntas para trazer a consciência deles. Nefertila. Aí eu disse, não, Nefertiti. E ela era o quê? É a mulher mais bonita do Egito. E ele disse, de capacete e sem cabelo? Como é que ela era a mulher mais bonita do Egito, Pró? É muito legal. Realmente, se você olhar assim, aquele capacete na cabeça, não tem cabelo, não aparece cabelo em lugar nenhum. Pra ele era estranho, porque ele vê todo mundo com cabelo. De capacete, sem cabelo. Você está falando uma coisa interessante, de que como você traz o conhecimento e faz com que eles pousem, se fazem eles pousarem no Egito, pousarem na Mesopotâmia, você pousa eles, né? Vai trazendo. Você sabe que meu pai é que fazia isso conosco. Eu aprendi assim, papai era mais ou menos, ele era dentista, formado na Universidade aqui da Bahia, mas ele ensinava a gente de alguma forma, assim, porque ele fazia poesia facilmente, assim. Então, por exemplo, nós que estávamos na fazenda, na varanda, assim, chuva, tempestade, o raio cortando, e todo mundo tem medo de raio, a maioria, eu fico extasiada, porque ele fazia isso. Ele descrevia e a gente entendia o raio como uma poesia. Era assim, era forte, era cortando tudo. Então, isso que você faz com eles, até me emocionou, porque era assim que a gente aprendia, pousava na arte, a gente pousava na arte da natureza ali, a natureza com a sua arte, e a gente pousava ali. É dar prazer ao estudo, Não é é? dar prazer para o conhecimento, é a leveza nossa com a consciência
de mover essa vida com muito amor e alegria. Mas vamos lá. Tem mais algum caso? Tem vários casos, assim, mas eu vou te falar uma coisa. Eu venho desenvolvendo tudo isso desde 2017, foi quando eu comecei, né? Então, minhas aulas hoje são muito mais requintadas em todos os aspectos. E, por exemplo, uma coisa que eu resolvi fazer agora foi quiz. Porque com o quiz eu consigo fazer com que eles gravem mais fácil. Explica quiz. Quiz é fazer perguntas sobre o assunto que a gente está estudando. Pronto, ótimo, obrigada. Aí o que acontece? Eu faço as perguntas, por exemplo, no Egito, qual era a mulher mais linda? Aí eu boto Jussara, do terceiro milênio, professora Guida e Nefertiti. E Nefertiti. Eu coloco assim coisas daqui Mistura. e dou a resposta certa. Então, eles fica fácil para eles, porque são crianças de 5, 6 anos. Eu não posso chegar e dizer, não, fulano de tal, assim. Não posso, eu tenho que chegar com uma forma Leve. fácil, Trabalhar na frequência leve deles. e lúdica. E Tem lúdica. cada pergunta, principalmente lúdica. tem cada pergunta que até eu dou risada na hora de fazer. Aquela, como é que chama? Clint. Aí eu mostrando para eles Clint. Aí tem uma das telas que tem a mulher com segurando a cabeça do malvado lá. Aí eu pergunto, como é que era esse quadro? Aí era uma mochila na cabeça, era uma perna nas costas ou era uma cabeça na mão? Então fica fácil para eles lembrarem do que estudaram. Você está associando ter foco. E é foco que eu vejo que hoje não tem muito nossos jovens, adolescentes e até adultos. Foco. Ter percepção de observar e de processar a observação. Eu aprendi algumas coisas com neurolinguística, não, neurociência, educação neurociência, que ensina algumas coisas que você faz com a criança para chamar a atenção. Então, às vezes eu faço, por exemplo, soprar a bola de sabão. Eles pensam que é brincadeira, mas eles estão trabalhando vários neurônios fazendo aquilo. Tem um brinquedozinho que é de botar a bola dentro do buraquinho, então eles ficam ali, trabalham foco. Né, Não, vem em cima do negócio da bola de sabão. Ah, vem na bola? Vem uma bolinha e tem um labirintozinho até chegar no buraco. Então, aquilo trabalha o foco. Várias coisas que a gente que eu aprendi nesse curso de É o educação labirinto com uma bolinha de metalzinho Isso, que isso. vai Roda, a gente rodando tem que para estar chegar. ali. Que também fala de ter o quê? Foco mais equilíbrio com a vida. Exatamente. Como é importante a arte. Isso é maravilhoso. E é importante também você estar aberto a outros tipos de arte, a outros tipos de ciência, a outros tipos de educação. É ficar aberto, ser uma... Se permitir. Se permitir. Nunca eu ia imaginar que eu ia estudar educação e neurociência. E de repente é o que está completando o seu trabalho, Com certeza. aprimorando como vocês estavam mais aprimorados, através dessas técnicas todas. Isso está lembrando, Guida, que a gente não deve viver de uma informação de um único segmento. A gente deve abrir, pesquisar, porque a vida Com é certeza. muito vasta, bela e com muita informação para digerir. Vamos então finalizar com as lembranças do nosso motivo de estar aqui com Guida, falando da história da arte e da arte para um público em geral. Vamos lá, Guida? Então, eu estou abrindo agora umas turmas que serão não só agora para os alunos, agora vão ser para as avós dos alunos.
Então, com isso, eu estou trabalhando não só história da arte, eu quero trazer história da arte também, mas a gente vai trabalhar modelagem, escultura, deixa eu ver aqui a lista de coisas que a gente pode fazer. Peraí. Ah, sim. Colorir, desenhar, esculpir e também fazer a história da arte aqui. Que isso para a pessoa que já está assim, já aposentada e tal, é super legal. E é uma energia muito gostosa, é meio até que uma terapia. Eu estou interessada nisso, depois vamos conversar. É muito legal. Então, a gente está aberto para esses cursos, o de 3 anos para criança e esses onde a gente vai trabalhar, inclusive, aquarela. Guida, você está dando um gancho para quem está nessa melhor idade, nesse momento que tem escolha, olha bem, momento que não é mais a obrigação da sobrevivência, é de viver a vida, é um convite para se instruir mais, porque todo dia é tempo e é eterno ser aprendiz. Então vamos ter essa consciência da arte com Guida, da música, da dança, das grandes possibilidades de estar melhorando a nossa consciência de viver a verdade que somos. Vamos assim passando para a conclusão com a mensagem de Guida, depois a mensagem da nossa amada Odara. Eu então convido vocês a conhecerem o meu Instagram, que é @guidacapelo, como deve estar escrito aí. E a conhecer esses cursos, fazer a aula experimental, que eu sempre ofereço para vocês ficarem mais à vontade, mais confiantes no que vão fazer. E a minha frase de encerramento seria: em razão de tudo que eu vivi, quando eu digo que eu sou uma felizarda, eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. Perfeito! Que coisa mais linda! Então, amada amiga e irmã Odara, Olha, eu vou pegar aqui o princípio da sabedoria, que da Milênio. Vocês não sabem quanta coisa bonita tem importante por aqui. Precisam conhecer, quem não conhece. Olha aqui. Então, eu abri ao acaso e veio a mensagem de conhecer. Conhecer. E é tudo que a gente fala, conhecer. Então, conhecer é um tema. Se for a favor da justiça, não, ser a favor da justiça é sim uma coisa boa. Mas não se irrite quando a justiça tardar. Na verdade, ela não tarda. Vem na hora certa. Tudo acontece que a gente falou na hora certa. Uma hora que não é nem perto da nossa. Devemos aceitar as coisas que são não do jeito que queremos. Como na maioria das vezes a gente fica ali. Temos que aceitar as coisas como elas chegam pra gente. Quem ama prova do seu amor e é feliz, além de colher virtuosos frutos. Por isso, amar é muito melhor do que ser amado, pois a pessoa que ama é amada por si. Mas uma amada nem sempre ama a si. A pessoa que ama nem sempre ama a si mesma. Então, essa é a história de chegar na hora certa, da justiça que se faz e do amor, porque todo o trabalho está aqui no amor. Tudo que você falou, você fez com amor, a gente sente nas palavras. A gente sente o que você está fazendo, o que você passa, a confiança que você tem nos seus menininhos. Isso é amor. Então, o amor realmente é a luz da vida, é a minha mensagem final. oh, coisa linda! É um banho, é uma tarde iluminada. A sabedoria aqui flui, é uma delícia. Por isso foi criado o Café da Ju aqui no espaço do Terceiro Milênio. É sempre uma alegria, porque engrandece cada dia conectar a sabedoria. Muito obrigada a todos vocês. Voltamos a qualquer momento com o Café da Ju. Beijo no coração de todos. Beijo!